O homem sem vícios é como uma árvore sem raízes, que não tem força para enfrentar as tempestades da vida. Ser incapaz de crueldade não é um sinal de superioridade moral, mas sim de vulnerabilidade. Aqueles que negam sua própria sombra acabam se tornando vítimas dela, sendo atraídos pelos anti-heróis e vilões que encarnam aquilo que eles reprimem. É somente ao reconhecer e integrar nossa natureza sombria que podemos alcançar verdadeira força de caráter e autorrespeito. Como já afirmou Nietzsche, aquele que luta com monstros deve acautelar-se para não tornar-se também um monstro. E se você olhar longamente para um abismo, o abismo também olha para dentro de você. Ao confrontarmos nossa própria escuridão, desenvolvemos a capacidade de exigir respeito por nós mesmos e pelos outros. Não se trata de afirmar que ser cruel é melhor do que não ser cruel, mas sim de reconhecer que ser capaz de crueldade e escolher não ser cruel é uma qualidade superior à incapacidade de crueldade. Nesse sentido, como nos ensina Sócrates, o verdadeiro conhecimento está em saber que nada se sabe. É interessante observar como muitas artes marciais abraçam essa filosofia. Elas não apenas ensinam técnicas de luta, mas também buscam encontrar a paz, estar alerta e evitar conflitos. No entanto, reconhecem que a competência na luta diminui a probabilidade de ter que lutar. Como disse Sun Tzu em A Arte da Guerra, suprema excelência consiste em quebrar a resistência do inimigo sem lutar. Ao demonstrarmos confiança e domínio, frequentemente somos capazes de dissuadir agressores e evitar conflitos. Assim, desenvolver nossa própria monstruosidade torna-se a melhor garantia de paz. Essa compreensão também ecoa as ideias de Carl Jung sobre a integração da sombra. Jung afirmava que devemos olhar para os aspectos de nós mesmos que preferimos negar, reconhecendo que a sombra faz parte de nossa totalidade. Como ele costumava dizer, aquilo a que você presta atenção cresce. Somente através da análise de nossa própria sombra podemos entender por que outros são capazes de atrocidades terríveis. Ao estudarmos a história da Alemanha nazista ou da União Soviética sob Stalin, é necessário questionar: como esses perpetradores se assemelham a mim? Se não buscamos essa resposta, significa que ainda não compreendemos verdadeiramente a natureza humana, incluindo a nossa própria. No entanto, enfrentar esse desafio não é tarefa fácil. Muitas pessoas evitam o processo de integração da sombra, pois ele pode ser traumático e desafiador. Essa é uma das razões pelas quais a jornada em busca da iluminação e sabedoria é percorrida por poucos. Não se trata apenas de buscar prazeres e fazer o que nos faz felizes. A verdadeira jornada envolve confrontar aquilo que mais tememos explorar. Uma antiga história do rei Arthur retrata seus cavaleiros em busca do Santo Graal, símbolo da transformação. Cada cavaleiro busca o Graal nas florestas escuras ao redor do castelo. Essa história nos ensina que o portal para a sabedoria e o desenvolvimento da personalidade está exatamente onde não desejamos ir. Precisamos reconhecer que existem partes subdesenvolvidas em nós, aspectos que evitamos enfrentar e desenvolver porque são desafiadores. Assim, é virtualmente necessário adentrar as sombras mais profundas de nós mesmos. Ao ouvirmos histórias de heróis que enfrentam terras desconhecidas, repletas de terror e perigo, estamos refletindo a jornada que enfrentamos constantemente. Podemos estar em nossa zona de conforto, como o Hobbit no Condado, mas sabemos que existe uma grande escuridão lá fora que não podemos mais ignorar. Portanto, decidimos nos aventurar nessas terras de incerteza e medo. É melhor ir com propósito do que ser pego desprevenido. Pelo menos, assim estaremos preparados. Além disso, quando enfrentamos uma ameaça voluntariamente, nosso corpo se ativa para exploração e domínio. Por outro lado, quando enfrentamos uma ameaça involuntariamente, nosso corpo entra em modo de presa e ficamos paralisados, resultando em um estresse ainda maior.
Portanto, é fundamental manter os olhos abertos e estar ciente das potenciais ameaças, pois todos temos uma sensação de onde as coisas podem dar errado em nossas vidas. Não devemos ignorar essas intuições, mas sim prestar atenção e agir corretivamente antecipadamente. Dessa forma, estaremos mais conscientes e nossa jornada rumo ao submundo pode durar apenas alguns minutos, em vez de se tornar uma catástrofe que causa transtorno de estresse pós-traumático, deixando-nos inconscientes por anos, talvez sem nunca nos recuperarmos completamente. Uma das tarefas humanas é nos prepararmos para sermos úteis diante da morte. Quando perdemos um ente querido, como o pai, sabemos que isso pode abalar nossas ideias e até mesmo nos incapacitar se não soubermos lidar com essa perda. Portanto, é essencial que pelo menos possamos pensar na morte de nossos pais e considerar como reagiríamos. Talvez até possamos ser úteis quando a tragédia ocorrer, em vez de nos tornarmos parte dos destroços que também necessitam de cuidados. Ser brutal consigo mesmo é necessário para ser útil após a morte de nossos pais. Não podemos desmoronar e nos desintegrar. Embora haja motivos para isso, devemos ser um tipo de monstro resiliente para lidar com a situação. A escolha é nossa.